Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Livro da Minha Vida, da Academia Bai. Quem fala para vocês, Margarida Lopes Garcia. Hoje, trago-vos o Mapeador de Ausências. Esta que é uma das fantásticas obras de Mia Couto. Mia Couto, então, que é o pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto. Mia Couto também é escritor e biólogo moçambicano, filho de imigrantes portugueses, nascido a 5 de julho de 1955 na cidade de Beira, em Moçambique. Mia Couto é também o autor de sucessos como Terra Sonâmbula, Se Obama Fosse Africano, O Fio das Miçangas, entre outras obras que eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu falar. Mas hoje falaremos então especificamente do Mapeador de Ausências, esta que é também considerada uma das obras do século. Através do Mapeador de Ausências, Mia Couto traz-nos duas histórias, a de 1973 e a de 2019. Ou seja, aqui nós vamos conhecer Diogo Santiago, que é um dos protagonistas do livro, um homem branco que decide regressar à sua terra natal a fim de ser recebido pelos seus concidadãos que resolvem lhe prestar uma homenagem. Ele é um intelectual respeitado, ou seja, professor universitário e poeta, que regressa então à Beira no ano de 2019. E quando o ciclone estava prestes a invadir Moçambique, propriamente a cidade da Beira. E foi neste mesmo evento que ele vai então conhecer Liana Campos, que é a mestra de cerimônias daquele mesmo evento e também uma das protagonistas do livro. Ou seja, tanto que eles tornam-se muito próximos, não é? E vão em busca tanto do passado de Diogo como o dela mesmo. E eu perguntaria a vocês, se porventura tivessem de ir à busca do vosso passado, quais são os mecanismos que vocês usariam? O que é que vocês fariam? Eu acho que a primeira opção seria consultar as enciclopédias vivas, né? São chamados assim os nossos mais velhos, ou seja, amigos dos nossos progenitores que ainda continuam na comunidade, na aldeia, em qualquer desses locais. Mas nós não sabemos se realmente Diogo e Liana usaram estes mecanismos ou esta possibilidade. É o que nós vamos descobrir agora. Passado algum tempo, Liana então resolve mandar uma encomenda para Diogo. Encomenda esta onde continha documentos datilografados, papéis, fotografias, trechos de diários para ele e uma carta direcionada a Diogo, onde ela explicava por que razão é que ela mandou aquela encomenda a Diogo. Ela diz. eh, Ela explicou da seguinte maneira, que mandou os documentos a Diogo porque eram pertences do pai de Diogo, o senhor Adriano Santiago, que havia falecido já há alguns anos. E vocês perguntariam, por que esses documentos estão com Liana se eles não têm nenhum laço, não têm nenhum grau parentesco? Bem, aqueles documentos estavam com Liana, porque Liana é nada mais, nada menos que neta do senhor Oscar Campos. E quem era Oscar Campos? Oscar Campos foi então o inspetor, ou seja, delegado da PIDE. E o que é a PIDE? A PIDE foi a Polícia Internacional, ok, de Defesa do Estado na época do regime salazarista. E por isso é que ela tinha aqueles documentos em sua posse. Mas ela, com o tempo, achou que os documentos deviam necessariamente estar nas mãos dos verdadeiros proprietários ou dos verdadeiros donos, que no caso foi Diogo e sua família. Então, aí Diogo pegou os documentos, colocou-os sobre a cama. Então começou a ler alguns folhetos que aí estavam. E nessa leitura, então, ele lembrou-se de duas viagens que haviam feito para Nhaminga. Nhaminga é também conhecido, né, como um dos territórios ou regiões em Moçambique onde houve dos piores e maiores massacres da história. Ok? E ele lembrou-se nessa viagem, estava com Benedito e o seu pai, seu falecido pai, Adriano Santiago, e também lembrou-se do primo Sandro. Lembrou-se da mãe, a senhora Virgínia, lembrou-se de Natalino Fernandes, da senhora Roselinda, lembrou-se de Vitorino Sarmento e de outras pessoas mais, o senhor Januário Pungai, ou seja, de todas as pessoas então que faziam parte
daquela região na época, ou faziam parte da sua história, faziam parte do passado dele, também dos seus progenitores. E depois daquilo, o que é que Diogo fez? Ele lembrou-se que tinha de mandar uma mensagem, um recado para a Liana, né? Em forma de agradecer o gesto que ela teve de poder entregá-los aqueles documentos que afinal pertenciam a ele e à sua família. E ele fez, agradeceu, disse muito obrigada pelo gesto que teve e a boa iniciativa, o bom senso de entregar-me estes documentos então que fazem parte do meu passado. E naquele período, havia então indícios de que possivelmente teria de acontecer ou suceder, perdão, um ciclone. Um ciclone. E já não tinha mais notícias de Liana, então ele resolve dirigir-se à casa de Liana. Mas como é que ele ia dirigir-se se ele era visitante naquele mesmo território já, porque há muito que ele saía de lá? Então ele lembrou-se de que teria consultado alguém que entre todos os que faziam parte do seu passado, havia uns ainda que estavam vivos. Foi o caso de Benedito, do senhor Oscar Campos, Natalino Fernandes e outros. Então, Benedito, não é, foi à busca dele no hotel e levou até a casa de Liana. Chegando à casa de Liana, ele bate à porta e quem abriu a porta para ele? Bem, o inspetor, ex-delegado da PIDE, o senhor Oscar Campos, alguém que ele detestava. Ele não gostava do senhor porque foi então a pessoa que prendeu inúmeras vezes o pai dele, só por simples fato do senhor não concordar com algumas políticas estabelecidas naquela região, naquele período. Então, perguntou por Liana e o pai, ou o senhor, o avô de Liana, disse que Liana não estava, mas então que ele podia se sentar a fim de conversarem e há muitas coisas do passado que teriam resolvido. Bem, meus caros, a história é longa e ela ainda continua, não é? Então, entre os vivos estava Benedito, estava Natalino Fernandes, Oscar Campos e ele mesmo. Também a senhora Marliana, que era conhecida como uma senhora tenaz e poderosa, ok? Tenaz e poderosa. E para descobrirem por que ela era considerada tenaz e poderosa, vocês têm mesmo de ler esta fantástica obra de Mia Couto. Ou seja, Mia Couto é incrível em tudo. Como escritora, como pessoa também, Mia Couto é incrível. Mas o que eu posso dizer-vos é o seguinte. Nesta obra, Mia Couto transcendeu o mais alto nível da literatura. E não é por acaso que esta obra, então, é considerada como uma das melhores ou uma das obras também do século. Ou seja, quero dizer-vos que chegamos ao fim, ok? Chegamos ao fim de mais um episódio deste que é, então, o livro da minha vida da Academia Bai. E saiba que, ou leia hoje, leia amanhã, e seja a diferença que o mundo precisa, pois a leitura proporciona-nos uma viagem ao universo desconhecido. E mais, deixe já o seu like neste vídeo, subscreva-se no nosso canal, pois assim o YouTube reconhece que este conteúdo é importante para si e para todas ou para mais pessoas e ele vai fazer questão de poder compartilhar com elas. Isto vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, pois ele é feito para si. Simplesmente para si, com muito amor e com muito carinho. Obrigada. Compromisso marcado para o próximo encontro. Um beijo nos vossos corações. Até a próxima!